Palavras de Chico Xavier. Procure descobrir seu caminho na vida. Ninguém é responsável por nosso destino, a não ser nós mesmos. E vamos à leitura da nossa página. Está em Vinha de Luz, capítulo 24, no reino interior. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Paulo, em Romanos, capítulo 14, versículo 19. Não podemos esperar, por enquanto, que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. A influência dele é manifesta no mundo, em todas as coletividades. Entretanto, em nos referindo às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é vagarosa e difícil. Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo. Cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Nesse plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. Enquanto o trabalhador espia questões do mundo externo, o serviço estará perturbado. De igual maneira, se o discípulo não atende às diretrizes que servem à paz edificante no lugar onde permanece, e se não aproveita os recursos em mão para concretizar a verdadeira fraternidade, seu reino interno estará dividido e atormentado sob a tormenta forte. Não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagens ao mal, através de comentários alusivos à deficiência de muitos dos nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou à praia do justo entendimento. O caminho é infinito, e o Pai vela por nós, por todos. Auxiliemos e edifiquemos. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando paz, colherás harmonia. Santificando as horas com o Cristo, jamais conhecerás o desamparo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui para estudar a nossa doutrina e hoje nos coube o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E vamos ficar do item 1 até o item 17. Bem, nós estamos acostumados a ver e a ouvir esse estudo com os responsáveis por ele, interpretando cada versículo e as instruções, tanto de Kardec quanto dos espíritos, apresentadas na sequência. Nós vamos procurar aqui, hoje, dar uma visão um pouco diferente, apesar de ter o mesmo objetivo, que é a demonstrar a veracidade raciocinada da reencarnação. Nós não nos limitaremos à sequência constante do Evangelho, segundo o Espiritismo, apesar de a gente sempre falar que é primordial, é excelente, mas nós vamos procurar passar o material para ser estudado e analisado. A instrução de Kardec, ela já se inicia pela demonstração da reencarnação, logo de início do capítulo. Nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos começar pelo objetivo dela, que é alcançar o reino de Deus. Mas nós perguntamos, o que é o reino de Deus? Nós vamos ver dois trechos bíblicos em duas traduções diferentes. A primeira está em Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. A tradução é de Haroldo Dutra Dias. Interrogado pelos fariseus sobre quando vem o reino de Deus, em resposta disse-lhes:
O reino de Deus não vem de modo visível, nem dirão, vede aqui ou vede ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. E a segunda está em Romanos, capítulo 14, itens 17 e 18, na tradução de João Ferreira de Almeida. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Bom, por esses trechos evangélicos, nós podemos entender que o reino de Deus nada tem de imaterial. Não é lugar circunscrito e nem algo palpável. Ele, como diz, ele está dentro de nós, independentemente, claro, das nossas diferenças sociais, sexuais, étnicas, religiosas, filosóficas, não é? Mas e como nós vamos saber o que fazer para alcançar o reino de Deus, mesmo sabendo de tudo isso? A resposta é obedecendo às leis de Deus. Muito bem, vamos obedecer às leis de Deus, mas como é que nós vamos conhecer as leis de Deus? Nós vamos precisar decorar a Bíblia, ou o Alcorão, ou qualquer livro sagrado de alguma religião? Não. A resposta é bem simples. Ela está também no Livro dos Espíritos, na pergunta 621. Quando Kardec pergunta aos espíritos, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta dos nossos amigos espirituais é na consciência. Na consciência. Mas, mesmo assim, sendo um espírito em desenvolvimento, portanto, nós somos falhos, sendo falho, eu não consigo acessar essa plenitude, né, a plenitude dessa lei dentro de mim, ainda. O que eu vou fazer então? Então eu preciso de algo ou de alguém que me ajude a aprender. E como é que eu vou fazer isso? Quem vai me ensinar? A resposta, novamente, nós vamos buscar no Livro dos Espíritos, na pergunta 625, quando Kardec pergunta qual é o tipo mais perfeito que nosso Pai, né, que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo. Então é a pergunta mais curta do Livro dos Espíritos, ou melhor, a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Os nossos amigos espirituais respondem a isso: Jesus, simplesmente. Agora, é necessário ser cristão para atingir esse reino? Não, porque os ensinamentos de Jesus, esse que os espíritos responderam a Kardec, né, essa palavra de uma forma tão simples, esses ensinamentos que são a aplicação da lei de Deus, eles foram trazidos por diversos homens ao longo dos milênios e em todos os locais da Terra, independente da religião que é processada naquela região, que é professada naquela região. Então, se o objetivo é o cumprimento da lei de Deus, que está dentro da nossa consciência, independentemente se ela veio diretamente de Jesus ou se ela veio através de um dos seus enviados, a responsabilidade continua sendo nossa, de cada um de nós.
porque nós a temos dentro de nós. E como nós podemos verificar nos trechos que nós lemos de Lucas e Romano, ela não se encontra em uma situação física. Bom, nós vamos tentar inicialmente seguir o caminho dessa nossa apresentação para demonstrar a incompatibilidade das penas eternas com as leis de Deus e, com isto, a necessidade da reencarnação. É esse contrário que a gente está falando que desde o início que a gente estava tentando fazer, né? E nesse processo, a importância dos ensinamentos do Cristo, aqueles ensinamentos que ele trouxe para a gente. E também que algumas doutrinas, apesar de tomarem as escrituras ao pé da letra, de uma certa maneira, né, inconscientemente nessa interpretação ao pé da letra, elas vão levar ao mesmo ensinamento crístico. Vamos ver, ok? Bem, muitos religiosos de outras religiões da vertente judaico-cristã entendem que o Espiritismo não é uma religião cristã. Alguns dizem, né, não são todos evidentemente, dizem que os fundamentos espíritas eles não se baseiam na Bíblia. Eles dizem que a tão proclamada salvação somente se dá pela aceitação de Jesus e pelo seu padecimento na cruz. Dizem que naquele momento angustiante do Calvário, né, o Mestre tirou todo o pecado do mundo. Algumas dizem que a salvação essa salvação é somente para quem aceitar dentro da sua doutrina. Outras que existem certas regras a serem seguidas, as quais nós vamos abordar nesse estudo. Queremos deixar claro que a gente respeita plenamente essas posições, claro, mas nós não concordamos com elas. É isso que a gente vai tentar também desenvolver aqui, ok? E para isso nós vamos utilizar, né, para esse propósito, para o propósito dessa demonstração, e também como contraponto na questão da reencarnação. Contraponto não, vamos dizer assim, o comentário, né, uma demonstração. Nós vamos usar trechos de uma pregação chamada O que vem depois da morte. É uma interrogação, né? O que vem depois da morte? Do pastor, um eminente pastor da igreja protestante, pastor Augusto Nicodemos. E nós temos um grande respeito, admiração no seu trabalho de evangelização dentro da sua doutrina, e nós temos também interesse sempre de ouvi-lo discorrer sobre a Bíblia, né, porque o seu conhecimento bíblico é bastante vasto. Ele conhece bastante da Bíblia, então realmente nós admiramos o pastor no seu trabalho, ok? Queremos deixar claro também que a intenção não é debater com o pastor, né? Não é debater com o irmão Nicodemos, né? Porque nós respeitamos o seu posicionamento religioso e nós queremos apenas comparar ideias, ok? Nós não utilizamos vídeo ou então áudio por uma questão de direitos autorais, evidentemente, mas nós fizemos uma transcrição dessa pregação que a gente está falando, e nós vamos deixar também o link da pregação para consulta de maiores detalhes, ou então quem quiser, evidentemente, ouvir essa pregação na íntegra, ok?
Muito bem. O pastor Nicodemos, ele evoca inicialmente o que está constante em Hebreus, capítulo 9, versículos 27 e 28. Em Hebreus consta o seguinte: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Isso é o que consta lá em Hebreus, capítulo 9, versículos 27 e 28. Ok? Bem, a partir desse trecho de Hebreus, o pastor Nicodemos, ele desdobra nos itens que a gente vai relacionar agora, aqui a seguir, e ele entende que esses itens, eles podem ser tomados como o pilar da fé evangélica. E são os seguintes, os itens que ele toma. Primeiro, o homem vai morrer uma só vez. Segundo, depois da morte, vai se confrontar com o juízo e prestar contas diante de Deus. Terceiro, Cristo morreu uma única vez para tirar o pecado do mundo. E quarto, Cristo aparecerá uma segunda vez, não para salvar, mas para aqueles que o aguardam para a salvação. Esses são os itens enumerados pelo pastor Nicodemos, ok? Ele passa então a discorrer a respeito de cada um dos itens que nós vamos fazer também de uma forma assim distinta, de uma forma separada. Tá? Muito bem. Então, o primeiro, o homem vai morrer uma só vez. Abre aspas, diz o pastor, né? Religiões que ensinam que morre e volta, têm o efeito que as pessoas vão viver da maneira como quiserem, porque vão passar por outra experiência e assim por diante. O Espiritismo se considera cristão. Eu não concordo. O tempo é aqui e agora. O mais importante da vida é que devemos nos preparar para esse momento no qual vamos nos confrontar com a morte. Bem, nesse momento, o pastor ele cita as religiões reencarnacionistas em geral e comenta um possível retorno do espírito no corpo de uma planta ou de um animal. Nós não transcrevemos aqui, tá? Mas consta lá, ok? Evidentemente, ele não expôs ao seu público que o espiritismo ele não aceita isso, porque algumas religiões reencarnacionistas elas aceitam. Para nós espíritas, o espírito ele não retrograda, ele não volta, né? Ele não anda para trás, podendo apenas reencarnar num corpo humano, não vai reencarnar numa planta, não vai reencarnar num animal, ok? Também a afirmativa do pastor, ela faz crer que a reencarnação é uma coisa que não tem fim, né? Que o espírito ficará indefinidamente atrelado a esse processo de reencarnação, sem chance de se melhorar. Pela convicção espírita, o processo será tão longo quanto a permanência do espírito no mal. Ele pode levar mais tempo para atingir o ponto necessário da sua evolução, né? Porém, a cada nova encarnação,
ele se melhora. E um dia vai vir que ele não vai mais necessitar reencarnar, porque ele vai atingir o estado de espírito puro. A afirmativa de que o espiritismo não é cristão, colocado ali, nós vamos comentar um pouco mais tarde, ok? Nós gostaríamos de lembrar também que concordamos plenamente com o pastor quando ele diz aí que o tempo tem que ser agora, que nós devemos a cada momento nos melhorar. Ele falou na sua igreja, nós falamos agora aqui no Espiritismo também isso. Nós não podemos perder tempo. Vamos deixar para a próxima reencarnação, vamos deixar para a próxima. Não, não é assim. Nós temos que nos melhorar, sim. E a cada instante nós devemos estar voltados para a preparação da vida futura, para a vida verdadeira, que é o mundo espiritual. Evidentemente, sem descuidar das nossas necessidades da vida física. Ok? Bem, no segundo ponto, ele diz, né? O segundo ponto, o item é: depois da morte vai se confrontar com o juízo e prestar contas diante de Deus. Diz o pastor novamente, abre aspas: quando se morre, o corpo vai passar para a sepultura e a alma chega na presença do Criador. Segue-se o momento do juízo, da prestação de contas. Você é confrontado com o autor da vida. E há apenas dois resultados desse confronto. Você é justificado, perdoado por Deus, recebe dele a vida eterna e já entra na presença de Deus, na alegria de Deus, que na Bíblia é chamado de paraíso ou céu. Ou então, você será reprovado por Deus, condenado por ele pelos seus atos de impureza, pelos seus pecados cometidos por atos, pensamentos e obras. E a partir da sua condenação, você já entra no sofrimento eterno. Não existe purgatório. Não é ensinado na Bíblia. E também não vai ficar vagando, se comunicando por médiuns. Aí ele fecha esse trecho, ok? Bem, lembra nesse momento, lembra o pastor Nicodemos, muito acertadamente, dos materialistas também, que creem apenas na vida física e no nada após a morte. Ele lembra, nós não transcrevemos, mas ele também lembra disso. Eu me permito lembrar que, mesmo nessa situação, muitos materialistas vivem mais cristamente que muitos religiosos. Também a gente tem que lembrar disso. Nós concordamos que, ao deixarmos o corpo físico, através do fenômeno da morte, nós iremos confrontar um juízo. Sim, claro. Porém, esse juízo é o da nossa própria consciência. Está na lei de Deus que incondicionalmente vai ser seguida. Isso é certo. Figurativamente, nós vamos estar sim diante de Deus. Basta considerar que, sendo Deus onipresente, ele vai estar em qualquer lugar que a gente se situe. Ele estará presente. Ele está aqui no mundo físico, conosco, evidentemente, e vai estar no mundo espiritual também. Agora, a questão da presença é figurativa. Nós estaremos presentes, sim, na presença de Deus através da nossa consciência. Ok? O inferno ou o paraíso que a gente vai habitar, a partir de então, a partir daquele momento, ele vai estar dentro de nós próprios. E até mesmo, enquanto encarnados, nós vivenciamos esse inferno ou paraíso. Não é? E com
a intensidade proporcional às nossas faltas, aquelas que nós cometemos durante a nossa vida daqui na Terra. Com a diferença que nós vamos estar longe das máscaras da carne, né? E nós vamos estar expostos às demais criaturas. Nós não estaremos com o corpo físico, então tudo nosso vai ser demonstrado. E quanto à localização espacial, né, a sintonia vibracional, o nosso estado mental, ele vai nos posicionar nas trevas, onde existe o ranger de dentes, né, ou então nos locais dos eleitos, proporcional ao nosso merecimento. A gente aqui, na doutrina espírita, nós sabemos do umbral, das colônias, né, dos postos de socorro e tudo. Então, nós vamos, com certeza, estar de acordo com aquele momento vibratório que a gente estará passando, estará vivendo. Nós questionamos também um outro atributo da divindade, no caso, que é a bondade e a justiça infinitas. Elas não permitem que o sofrimento seja eterno. A bondade e a justiça de Deus não vai deixar a gente eternamente em sofrimento. Qual é o pai, a gente sempre diz, né, que vai se sentir no céu sabendo que um filho seu, por menor ou pior que ele seja, vai estar em sofrimento? Nem mesmo o mais rude dos seres humanos vai chegar a esse grau de egoísmo. Não é? Uma forma de egoísmo, vamos chamar assim. O pai está lá no céu, né? Olha para o filho que está no inferno, não vai se importar? Em relação à questão mediúnica que ele fala, né, que é razão para um estudo, evidentemente um estudo à parte, ela sempre existiu, ela vai sempre existir. Não é invenção do espiritismo. Ela existe ela existia, melhor dizendo, né, desde o início, né? Ela existia entre os judeus, existe na Igreja Católica, existe nas igrejas protestantes, evidentemente com outros nomes e com interpretações diferentes, né? Nós vemos o exemplo no fenômeno de Pentecostes, nós vemos nas falas em línguas, nós vemos nas profecias, nós vemos nas aparições da Virgem Maria, que nós temos, né? A mais evidente que a gente tem sempre é em Fátima, né? Se dá sempre esse exemplo, né? O problema é o mau uso da faculdade mediúnica, além do charlatanismo, evidentemente, né? A ponto do próprio legislador hebreu proibir a sua prática aquelas pessoas que ele guiava no caminho da Terra Prometida. Mas foi por quê? Pelo abuso, pelo mau uso dessa faculdade. E nós também não podemos deixar de citar que a própria ciência tem estudado esse fenômeno há muitos anos e está chegando a muitas conclusões. Ok? Bem, o terceiro ponto que o pastor colocou é: Cristo morreu uma única vez para tirar o pecado do mundo. E ele diz, abre aspas, não há ninguém que cumpra totalmente a lei de Deus. Como enfrentar o juízo de Deus? Na sua misericórdia, ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, que se ofereceu uma vez para sempre para retirar o pecado de muitos. Aqui a diferença do cristianismo para as demais religiões. Em todas as outras, o homem é seu salvador. Ou, em uma versão mais moderada, o homem coopera com Deus
na sua salvação. Essas são as palavras do pastor, ok? Evidentemente que a gente vai concordar com a primeira frase do pastor, não é? Nós somos falhos. Nós somos falhos. Claro, ainda estamos a caminho, não é? Ou melhor, estamos caminhando para nos melhorar. Agora, Jesus, um espírito puro, há bilhões de anos, coordenador na criação do planeta Terra, governador do planeta Terra, ele encarnou entre nós para nos livrar do pecado, sim. Como? Ensinando e exemplificando a como nós vamos nos livrar do pecado, como eu disse, através de seus ensinamentos e de seus atos. Da manjedoura, onde Jesus ensina a humildade, passando pela resposta aos fariseus sobre o maior e mais importante mandamento da lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e culminando com o sofrimento no Calvário, onde ele nos ensina submissão à vontade do Pai e que a vida do Espírito é mais importante que a do corpo físico. Então, Jesus, sim, nos salva dessa maneira. Nós vemos, então, que nem só na cruz, lá no Calvário, o Mestre, ele nos tira o pecado. Ele fez isso ao longo de toda a sua vida na Terra e deixou essa mensagem, o próprio ato dele como espírito puro se reconduzir ao corpo físico já demonstra o seu imenso amor, o amor que ele nos tem e a intenção de nos conduzir ao livramento do pecado. Agora, o termo que nós até grifamos, que o pastor coloca, o termo usado por ele, de muitos, ele é relativo. Na interpretação espírita, nós podemos entender que que nem todos vão alcançar o próximo estágio do planeta Terra, que é o mundo de regeneração. Muitos aqui vão ser obrigados ao exílio em mundos ainda como a Terra, igual a Terra hoje, que é de provas e expiações. E sem fugir 1 milímetro dessa lei, da lei e dos ensinamentos que os mansos herdarão a terra, como Jesus nos deixou. Ok? Mas um dia, claro que esses também vão atingir, vão demorar mais, mas vão progredir também, vão atingir a perfeição possível. Ok? E pela infinita bondade de Deus, como Jesus colocou para a gente, nenhuma ovelha se perderá. Ou seja, apesar de protelar a sua redenção, um dia todos esses alcançarão o estado de perfectibilidade possível. É certo que muitos condutores de fiéis ensinam que esses muitos são aqueles que congregam apenas nos seus locais de culto. É aquele o errôneo fora da igreja, não a salvação. Ok? Aí nós questionamos em alguns pontos. Vamos lá. E antes da vinda do Cristo? E de seu martírio na cruz também, E os que não têm oportunidade
porque comungam religiões não cristãs. E os que são materialistas, os materialistas de bom coração, que nós citamos anteriormente, né? E os que jamais tiveram oportunidade de falar do Cristo devido ao local que eles habitam na terra. Tem gente na terra que nunca ouviu falar de Jesus Cristo, né? Deus vai deixar essas pessoas desamparadas? Não, jamais, nunca. Na fala do nosso amigo pastor Nicodemos, também consta, mas nós não transcrevemos, tá? Que a caridade, as boas obras, a bondade não são suficientes para a salvação. É aquilo que ele falou, que tem alguma coisa mais assim, um caminho, né? Um caminho diferente, né? O que ele citou lá, tá? Depois ele detalha um pouco mais, tá? Ele entende, e respeitosamente nós nos opomos, tá? Que ao ser humano não é dado o poder de se salvar, ele mesmo, né? O próprio ser, ou seja, essa seria uma prerrogativa de Deus para os escolhidos. Essa visão leva Deus, né, o ser supremo, a uma situação de parcialidade, que não possui a infinita sabedoria e onisciência. Por quê? Aí ele pré-escolheria os seus eleitos, ou então ele aguardaria os seus atos, né, o que o homem vai fazer, por pensamentos, palavras, atos, né, como o pastor colocou, para depois ele se decidir se vai salvar ou não. Tá? Então, de certa forma, o pastor ele nos demonstra que isso não ocorre, mesmo com o natural cuidado de não fugir dos preceitos de seu segmento religioso. Tá? No próximo item, ele vai enumerar alguns pontos que a gente vai ver que bate com o que a gente prega. Ok? Muito bem. Vamos lá então para o quarto, né? O quarto. O Cristo aparecerá uma segunda vez, não para salvar, mas para aqueles que o aguardam para a salvação. Às vezes para nós é até um pouco difícil entender esse jogo de palavras, né? Ok, então vamos ver a fala do nosso amigo pastor, ok? Ele diz, abre aspas, Cristo apareceu não só para tirar a culpa do pecado, mas para nos livrar do poder do pecado. E quem de fato crê em Jesus Cristo e tem nele o seu Salvador, recebe já neste mundo poder para vencer a natureza pecaminosa. Por isso, uma das formas de sabermos quem foi alcançado pelo perdão de Deus, esses muitos que estão aqui, lá no texto bíblico, né? Lembrem-se que não são todos. A resposta é. Aí ele questiona, né? Ele dá ênfase aqui. Tá? Cristo está tirando o pecado da sua vida? Ou você continua vivendo no pecado como sempre viveu? Mas, se eu sei que Cristo morreu por mim, que perdoou os meus pecados, porque eu vejo no dia a dia que eu odeio o pecado, eu não quero pecar. Que quando eu peco, é uma tragédia. O pastor falando, tá? Eu peço a Deus que me perdoe, que me levante, porque eu quero continuar e aprender a viver de maneira santa. Se esta é a sua experiência, você está entre os muitos.
Ele está falando para a assembleia dele, né? Então, ou seja, que quando eu peco, é uma tragédia. Então eu peço a Deus que me perdoe, que me levante, porque eu quero continuar a aprender e a viver de maneira santa. Então aí ele fala, né? Se é essa a sua experiência, você está entre os muitos. Agora, se você frequenta uma igreja, diz que é cristão, mas a obra do Cristo não tem efeito prático da sua vida, você continua nos velhos pecados de sempre. Não há mudança. Continua com ódio no coração, ressentimentos. Qual a esperança que você tem? Qual a evidência que você tem que você está entre esses muitos de quem Cristo tirou os pecados? Então, o pastor nos apresenta a visão que Jesus voltará por uma segunda vez para aqueles que já foram julgados e considerados aptos por Deus para a glória eterna. Né? Bem entendido. É só para esses. Aqueles que foram condenados, né, por Deus já não tem mais jeito. Ok? Isso lá na espiritualidade, lá no céu. Tá? Bem entendido que dentro da linha do seu raciocínio, né, que nós respeitamos, né, nós entendemos respeitosamente que se baseia na letra das Escrituras, os que foram condenados, como nós dissemos, né, eles já vão estar sem chance de remissão. Tá ok? Aqui é muito simples a gente, vamos dizer assim, contra-argumentar, né? Nós observamos ali, gratamente, né, que a resposta dada pelo pastor para classificar os muitos, e esses que obterão a salvação, independentemente da sua visão de se apresentarem à frente de Deus no dia do juízo, né, são aqueles que cumprem a lei de Deus. São os que não vivem em pecado. São os que reconhecem seus erros, pedem a Deus que os perdoe. São os que frequentam os templos religiosos e vivem como a religião orienta para sua melhora ético-moral. Ou mesmo não frequentam, mas vivem a mensagem. Ok? Independente, né, como nós falamos, independente da religião. Né? Enfim, são os que cumprem o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ensino que o Cristo pregou, baseado na lei que disse não ter vindo modificar, mas dar cumprimento. O mesmo ensino que o espírita procura seguir, como os demais cristãos. Ou seja, não há como nos classificar não cristãos e nem alegar que a caridade que personifica o Cristo não leva à salvação. Tudo que disse o amigo pastor protestante no seu último tópico é a caridade para si ou para o próximo. Não é? Então, nós podemos ver exatamente isso nesse último trecho que ele citou. Nós podemos dizer que, dentre os ensinamentos que a Bíblia nos traz, histórico, social e moral e ético, né, esse último, né, o moral e ético, é o mais importante. E é justamente nos ensinos do Mestre Jesus que tem maior ênfase. É no amar a Deus sobre todas as coisas que demonstra a obrigação da criatura ao louvor,
a obediência e submissão às leis de Deus, que todas as religiões judaicas cristãs proclamam. E no amar ao próximo como a si mesmo está contido o objetivo maior dessa lei, particularmente a bondade infinita do Pai, que o Cristo declarou que não veio abolir, mas para cumprir, fazendo isso principalmente através de quê? Do seu exemplo. Ok? Bom, se o Cristo exemplificou a caridade, praticando essa caridade a cada instante, como é que se pode alegar que ela não é o caminho maior para a salvação? Se ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e a sua vida foi a demonstração verdadeira e constante da caridade, como é que nós não vamos entender que ela é o caminho? Fora da caridade, não há salvação, não é? Apenas pelas interpretações teológicas de determinados grupos, né, que a gente vai entender isso, apenas pelas alegações que esse ou aquele texto impositivo não consta das Escrituras? Só assim? Como nós dissemos, nós aceitamos as suas posições, mas nós não concordamos. Se outros têm o direito de entender e se classificar como cristãos, baseados em determinados trechos bíblicos, também os espíritas o têm. Têm o mesmo direito. Principalmente porque o foco da doutrina é justamente baseado nos ensinamentos do Cristo. Por isso que a nossa afirmativa de fora da caridade não há salvação, independentemente de qual segmento religioso a criatura pertença. Não é? Nós chegamos ao ponto do estudo do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo e o que consta nele. A metade do título a gente já viu, né, que é o reino dos céus, que ele está em nós, em nossa consciência, e que após a morte do corpo físico nós estaremos em um céu ou em um inferno de acordo com ela. Um dia nós vamos atingir o estágio de entendimento e cumprimento da lei, que, né, figuradamente, nós estaremos no céu. Tá? Quem não consegue seguir plenamente a lei? A maioria de nós, encarnados no planeta Terra. Tá? Se nós vimos anteriormente que Deus, na sua bondade infinita, não nos desampara e não nos julga ao sofrimento eterno, como é que nós poderíamos aceitar o processo desse julgamento final, que seria parcial e sem lógica? Como é que todo o pai consciente sabe, né, deve fazer com os seus filhos? Ensinando e dando responsabilidade. Né? Se nós fazemos isso, imagine Deus. Né? Então, ao longo de milênios, os enviados de Jesus, eles vêm trazendo ensinamentos a respeito da lei, independentemente do local na terra ou da crença de cada povo. A gente já falou isso. Né? A reencarnação, ela não é a doutrina criada pelo Espiritismo, e ela acontece desde o início dos tempos, independente do nome que a gente dá a ela. Né? Das traduções também, que existem nas diversas línguas, e da forma como cada povo encara, no caso, a encara. Né? Alguns detratores do Espiritismo, né, e alguns não conhecedores também, alegam que o Espiritismo apenas escolheu alguns trechos
evangélicos, Kardec, no caso, nas suas obras, né, que interessam para desvirtuar a Bíblia, né, de forma a poder ensinar o erro. Porém, foram os espíritos e não os homens que escolheram esses trechos necessários, essenciais ao entendimento da missão do Cristo, para que a gente possa aprender corretamente e dentro de uma fé raciocinada. Né? Para quê? Para alcançar essa salvação. Ou melhor, cada passo na escala evolutiva. Então, não fugindo a isso, o capítulo ele nos traz trechos evangélicos para o entendimento dessa questão, ok? Então, após a apresentação das passagens evangélicas no início do capítulo, né? Está em Mateus, Marcos, usa Lucas também, vários trechos, né? O livro, no caso, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos apresenta o subitem ressurreição e reencarnação. É exatamente desse que a gente está tratando, né? Então, nas palestras que nós assistimos ou lemos, né, nas casas espíritas, na internet, nós vemos que os responsáveis por essas palestras e citarem o Segundo Concílio Ecumênico de Constantinopla como o divisor de águas entre os dois termos, como de fundamental importância para a Igreja Romana e os seus cismas. Okay? Nós ouvimos até mesmo em palestra proferida pelo Divaldo Franco a história da interferência direta da Imperatriz Teodora para erradicar das práticas cristãs a palavra reencarnação. Nós confessamos que desde o início da confecção desse trabalho, o tempo não foi suficiente para termos convicção dessa afirmativa. Nós não estamos negando essa afirmativa dos outros palestrantes, não, ok? Nós não temos realmente, não tivemos tempo mesmo para uma pesquisa bem a fundo, ok? Nós não entendemos ser incorreta, mas a nossa incapacidade ainda não permitiu a nós encontrarmos a documentação necessária a essa afirmação, ok? A essa confirmação por nós, ok? Então, os documentos históricos que nós já conseguimos acessar ainda não nos demonstraram esse detalhe. E, evidentemente, se houve realmente a interferência intencional em escondê-lo por parte da Igreja, dificulta também a pesquisa. Okay? E os sites onde nós encontramos essa afirmativa são espíritas. E a respeito da história sobre a Imperatriz Teodora, que é citada nos canais espíritas, nós encontramos algumas informações na internet, nós vamos deixar os links aqui. Ok? O que nós encontramos a respeito daquele concílio, em linhas gerais, até agora, né? Primeiro que ele ocorreu no ano de 553, em Constantinopla. O principal trabalho do concílio foi confirmar a condenação emitida pelo decreto de 551 do imperador Justiniano contra os 3 capítulos. Vamos deixar também o link, né? E esses 3 capítulos, eles consistiam em proposições anatematizando Teodoro de Mopsuestia, e as suas obras, algumas obras específicas de Teodoreto de Ciro e a carta de Ibas de Essa para Mares de Calcedônia. Esses são os 3 capítulos, ok? No link, quem se interessar pode observar, né, pode estudar um pouquinho mais essa história, né? E essa história do concílio, ela se desdobra em diversas outras, constante ou não, dos anais da Igreja, né, e da história, como nós falamos anteriormente, né? Fala-se além também que dos 3 capítulos outros assuntos que foram tratados
incluindo-se pensamentos atribuídos a Herógenes, ok, nas suas obras De Principiis e Contra Celsum, né, que versariam sobre a pré-existência do espírito, o que evidentemente iria contra os interesses doutrinários da igreja, ok? Nós ficamos de estudar mais a fundo esse assunto, né, mas vamos concluir que se foi Teodora quem exigiu e conseguiu retirar a palavra reencarnação das escrituras, o juízo final dela não iria mudar, né? Ou seja, ela iria de qualquer maneira se deparar com a lei de Deus. Da mesma forma que a igreja tem o direito de avocar determinados trechos das escrituras para impor a sua doutrina, nós espíritas também temos, gostem eles ou não, como nós já dissemos anteriormente, né? Agora, de avocar os mesmos ou outros para que, de forma racional, nós interpretarmos esses trechos. E Kardec, ou melhor, os espíritos fizeram exatamente isso, né? Trazer para nós o que era importante. Ok? Bem, antes de retornar ao texto efetivo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos citar das Escrituras um trecho bem importante, ok? Para a nossa compreensão. Vamos também usar duas traduções, tá bom? A primeira tradução está em Jeremias, né, o primeiro trecho está em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, na tradução de João Ferreira de Almeida, que diz: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. E o outro trecho está em João, capítulo 8, 57 a 58, na tradução de Haroldo Dutra Dias. Então lhes disseram os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: amém, amém, vos digo, antes dele se tornar Abraão, eu sou. Então, apenas para mostrar dois trechos onde o raciocínio lógico faz entender a pré-existência dos espíritos. E Kardec nos lembra que os judeus, eles criam na encarnação, na reencarnação, com exceção dos saduceus. Tá? Isso a gente já encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? no nosso capítulo de estudo. Ok? Porém, eles não tinham uma ideia definida desse processo. Ok? O termo ressurreição, ele dá uma ideia de volta à vida, o corpo já morto, o que é impossível. Né? O próprio pastor Nicodemos, lá atrás, nós vimos, né? O próprio pastor falou: não, o corpo vai para o túmulo, né? O que ressurge é o corpo espiritual. Né? Nós podemos até aceitar esse termo como esse ressurgimento mesmo do espírito na vida espiritual, com o corpo perispirítico. Ok? Então, numa linguagem poética, agora, o arrebatamento, ele não é crível. Ok? Então, e existem trechos, nós vamos ver, onde Jesus demonstra a verdadeira situação dos ressurretos. Ok? Face à ignorância daquele povo daquela época. Aí a gente cita alguns casos, né, que do chefe da sinagoga, ou melhor, da filha do chefe da sinagoga, o caso do filho da viúva de Naim, e o próprio caso de Lázaro de Betânia. Né? Esses são os mais conhecidos por nós.
Tá? É só a gente dar uma olhadinha lá no Evangelho que a gente vai ver. Jesus ressuscitando essas pessoas que na realidade não estavam mortas. Né? No caso lá ele fala sempre lá não tá, ele não está morto, ele vive. Não é? Vamos ler, dê uma olhadinha nesse ponto. Então todos os trechos escolhidos pelos Espíritos, eles nos mostram a verdade da reencarnação. Mas nós vamos nos ater a um deles para demonstrar o risco da tradução incorreta para a compreensão da Bíblia. E isso vai fechar esse nosso estudo, essa nossa ideia. Né? Porque os demais trechos desse capítulo, eles são também esclarecedores e são bastante estudados por nós. Ok? Mas um trecho evangélico citado por Kardec é o diálogo, esse que a gente está falando que é mais esclarecedor, né? É o diálogo entre Nicodemos e Jesus. E nós vamos nos socorrer mais uma vez a tradução do Haroldo Dutra Dias, ok? Para trazer um ponto interessante que nela se encontra e onde existe uma nota de rodapé nessa tradução, né? E que o autor explica em um estudo que ele fez também na FEB. Tá? Então esse livro, né, essa tradução, ela não tem é da FEB, do Haroldo, tá? É uma tradução muito boa, né, porque o Haroldo conhece, fala a língua, fala o hebraico, né, o grego, então ele traz numa pureza muito grande. Nós vamos tentar ser o mais fiel ao que está no livro da FEB e à explicação do autor. Nós vamos incluir a mesma passagem em 3 traduções para fazer uma comparação, tá? Efetivamente. Nós vamos usar a tradução de Saci, que é a tradução utilizada por Allan Kardec. Tá? Nós vamos utilizar a tradução do João Ferreira de Almeida, atualizada, e nós vamos utilizar a tradução do Haroldo Dutra Dias para efetivar essa comparação. Então, esses trechos são bastante extensos. Nós vamos, nos dois, né, no de Saci e o do João Ferreira de Almeida, nós vamos apenas ler alguns pequenos pedaços, ok? Que são importantes para a interpretação. Jesus lhe respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E mais à frente, retorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Esta é a tradução em Saci. Ok? Muito bem. Na de João Ferreira de Almeida, nós temos: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E mais à frente: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E, finalmente, o trecho de Haroldo. Havia entre os fariseus um homem cujo nome era Nicodemos, líder dos judeus. Ele veio até ele, Jesus, de noite. Ele disse: Rabi, sabemos que vieste de Deus como mestre, pois ninguém faz estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus lhe disse: Amém, amém. Eu te digo que se alguém não for gerado de novo, não pode ver o reino de Deus.
Nicodemos diz para ele: como pode um homem, sendo velho, ser gerado? Porventura pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e ser gerado? Jesus respondeu: Amém, amém. Eu te digo que se alguém não for gerado da água e espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Muito bem. Então, esses pontos aí que a gente leu, essa questão do gerado, de novo, do em verdade, do nascer de novo, amém, amém, é que o Haroldo Dutra, ele nos dá uma explicação, ok? E vamos a ela. Nascer, em grego, tem outro verbo, né? Então, no início do Evangelho de Mateus, existe a genealogia de Jesus. Ali, as traduções utilizam o verbo gerar, genao, cuja raiz é a mesma da palavra gênese, que significa ser ou tornar-se pai de alguém. Porém, quando chegam ao trecho que a gente está estudando, eles utilizam, nas duas outras traduções, né, e em várias outras, eles utilizam o verbo nascer, o que vai desvirtuar o sentido da lição. Eles alegam que este nascer significa o batismo nas águas, né? Significa o batismo. Então, o Haroldo, ele mantém a tradição original com o verbo na voz passiva, egenesen. E isso traz o verdadeiro significado da lição: ser gerado de novo no ventre materno, ou seja, reencarnar. O outro ponto o Haroldo nos ensina que no original grego do Evangelho de João, as duas palavras, no caso aqui, amém, amém, elas estão em hebraico no Evangelho de João. Tá? E que João poderia utilizar a mesma palavra em grego que existe. Tá? Nas traduções, usam o termo em verdade, e isso dá a impressão que Jesus ele está reforçando a sua resposta. Mas na realidade, a palavra amém, ela é uma resposta. Sim, de fato. Então, quando Nicodemos pergunta se o homem pode entrar pela segunda vez no ventre materno e ser gerado, Jesus ele está respondendo afirmativamente. Né? Então o homem pode entrar, o homem velho pode entrar novamente no ventre materno? Sim, sim, amém, amém. E isso ele coloca lá na nota número 3 da sua tradução. É só a gente dar uma olhadinha lá. Né? Então é muito importante, essa questão da tradução. Tá? Então esse pequeno trecho nós concluímos aqui, esperando ter demonstrado, mesmo fugindo a rotina na apresentação, né, dos temas que nos são solicitados, nós esperamos ter trazido mais um pouco de esclarecimento necessário da crença na reencarnação. Que os espíritos, através da pedagogia de Kardec, eles trouxeram pontos corretos da lei de Deus para a sua compreensão. Em quaisquer partes da obra, ou melhor, de todos os livros, né, na obra de Kardec, né, na obra dos espíritos, eles fazem isso. E é necessário a análise constante
bastante do que nos é apresentado, tanto nas obras espíritas quanto nas demais que tratem deste e de outro assunto. E é por isso que a gente sempre diz: espíritas, amai-vos; espíritas, instruí-vos. Que a paz de Jesus esteja conosco.